Só na boa, só no flow, a busca da batida perfeita, sempre na busca da batida perfeita. Vamos curtir aquela musiquinha que não pode faltar? Se liga no som e vambora! Isso! Paca, 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 paca. Então, galera, nossa aula hoje vai ser sobre colisão. Bum! É, galera, o bagulho vai ficar doido. Por quê? Porque cai no Enem, rapaziada. Vamos lá! Ó o barulho! Beleza. Não posso falar muito alto porque o estúdio aqui na Cultive, uma galera deve estar gravando, deve estar doida comigo, falando: cala a boca, Vitão! Só para lembrar, galera, meu nome é Victor Moreira Lima, sou professor aqui da Cultive, vou trabalhar com vocês física no Enem, beleza? Nossa aula hoje é sobre colisão, a collision. Collision? Será que é collision mesmo? Não importa, tá? Colisão. Lembrando que para você entender esse conteúdo aqui, deixa eu colocar a TV um pouquinho mais para cá. Aqui. Fechou. Para você entender esse conteúdo sobre colisão, é importante que você assista a aula sobre impulso e quantidade de movimento, tá legal? Então, pré-requisito para nossa aula de hoje é a aula sobre impulso e quantidade de movimento. Claro que durante a aula eu vou dando uns bisuzinhos aí, para você não ficar perdido. Ah, professor, eu quero assistir só a aula de colisão. Senta a prega, vamos embora. Então vamos que vamos. Colisão. A nossa colisão ela vai ser unidimensional. Isso quer dizer o quê? Uma única dimensão, certo? Não vai ser uma colisão com 3 dimensões, vetores loucos, não. Unidimensional. Num plano, tá? Numa pista, beleza? Então vamos lá. São choques. Colisão são choques que ocorrem quando os centros de massa dos corpos que interagem entre si situam-se sobre uma mesma reta, ou seja, estão sempre na mesma direção antes e depois do choque. Então, unidimensional, horizontal, começou horizontal, termina horizontal. Começou vertical, termina vertical. Não pode começar horizontal, depois ficar vertical, entendeu? De novo. Se é horizontal, mantém horizontal. Se é vertical, mantém vertical. Beleza? Isso é uma colisão unidimensional. Maravilha, então. Aqui eu tenho um exemplo. Antes do choque, os dois estão se aproximando, Colidiram. Se afastaram, beleza? Pode acontecer uma situação onde eles se colidam, vão no mesmo sentido. Pode acontecer uma colisão que eles colidam, se grudem e vão no mesmo sentido. Claro, se eles se grudaram, não tem como ser em sentido diferente. Maravilha? Então, essa é a nossa aula aí. Colisão, colidir, bater, tá? Nós vamos ter aí o que a gente chama de coeficiente de restituição. Depois dessa colisão, o que aconteceu, né? O coeficiente de restituição é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade. Professor, pode dar um exemplo de outras grandezas adimensionais? Lembra lá da dinâmica quando a gente viu o coeficiente de atrito? Coeficiente de atrito também é uma grandeza adimensional. Maravilha? Por ser calculado pela razão entre duas grandezas de mesma espécie. Você calcula o coeficiente de restituição a partir da velocidade relativa depois do choque e a velocidade relativa antes do choque. Esse coeficiente de restituição para nós, tá? Ele vai ser igual ou maior que 0 e menor do que 1. Nós não vamos falar da colisão hiperelástica, que é o coeficiente de restituição maior do que 1, tá? Isso aqui não vai entrar. Nós vamos trabalhar com colisão elástica, inelástica e parcialmente elástica. Tudo bem? Em cada caso que eu citei agora, não fique preocupado que nós vamos ter uma tabela sobre isso. Você vai ter que trabalhar com o tipo de coeficiente de restituição. Maravilha? Então, para calcular, eu pego a velocidade relativa. Tá certo? O que seria uma velocidade relativa? Só um minutinho que eu vou chamar um companheiro aqui para explicar melhor para vocês. Vamos embora. Ele tá ali trabalhando, mas eu vou ver se ele tá disposto. Só um minutinho, galera. Aluno João. Esse cara aqui, vocês estão ligados que não falta uma aula, né? Bora. Antes, João, dá um alô pra turma aí. Fala, galera. Fala, galera. Beleza. Isso! João, você tá aqui hoje na aula pra gente explicar o que é velocidade relativa, beleza? Beleza. O que o João vai fazer? O João vai embora. Falou, João, um abraço. Beleza. Qual é a velocidade relativa do João se eu tô parado? É só a velocidade dele. Volta aí, João. João.
Aê! Agora, o João vai embora e eu também vou embora. Vamos embora, João, vai embora. Valeu, João, um abraço, pode ir embora. Agora vai de vez. Falou, cara. Qual é a velocidade relativa na segunda exemplo? Concorda que o que é velocidade relativa? Nada mais, nada menos do que é a velocidade que dois corpos têm entre si. Quais eram os corpos aqui no nosso exemplo? Eu e o Joãozinho. No primeiro caso, o João estava se movimentando e eu estava parado. Então a velocidade relativa, nesse caso, foi uma velocidade de afastamento, certo? Segundo caso, o João estava andando e eu também estava andando. A velocidade aí pode ser de afastamento ou pode ser de aproximação. Depende do quê? Se eu tô atrás e tô mais rápido que ele, eu vou pegar ele. Mentira. Ô, João, depois você grava. Beleza? Se ele estiver mais rápido e eu estiver atrás mais lento, eu não pego ele. Tudo bem? Pegar ele, professor? Não. Pegar de catch. Não pegar de... Vocês entenderam, né, galera? Opa, olha só, falei tanto que apareceu uma tela muito louca ali. Velocidade relativa, galera. Outro exemplo. Olha só, olha o slide anterior. Corpo A e B, velocidade relativa entre eles antes do choque. Eu vou somar, tá certo? Velocidade relativa depois do choque. Eu vou também somar, certo? Tudo bem, galera? Belezinha, belezinha. Então, a velocidade relativa pode ser de aproximação ou de afastamento. Tudo bem? Então, maravilha. É isso. Vamos embora, vamos pro próximo. Simbora. Ah, e detalhe, o coeficiente de restituição não pode ser negativo, tá? Então a gente usa aqui o módulo. Lembra do módulo? Lembra que é o módulo? Considerar só os valores positivos, né? Qual é o módulo de 3? 3. Qual é o módulo de menos 5? 5. Tá legal? Fica a dica aí. Vamos agora para os tipos de colisão. Vamos começar com a colisão perfeitamente elástica, o choque elástico. Nela, a energia é totalmente conservada e é a mesma antes e depois do choque. Ou seja, o sistema é conservativo. O coeficiente de restituição é igual a 1 e a quantidade de movimento do sistema é a mesma antes e depois do choque. Então, quando o choque ele for perfeitamente elástico, certo? A energia, ela se conserva. E o momento, a quantidade de movimento, ou momento linear, também se conserva. Então vamos lembrar lá. Colisão perfeitamente elástica. Energia cinética se conserva. Quantidade de movimento se conserva. E coeficiente de restituição igual a 1. Maravilha? Vamos para o próximo. Aqui eu tenho um gráfico, tá, galera? Um gráfico que expressa o que eu acabei de dizer. Choque perfeitamente elástico. Perceba o seguinte. Eu tenho aqui dois corpos, certo? Uma com velocidade V1 e outro com velocidade V2. Eles vão ter aqui um processo que é o durante o choque. Depois, durante o choque, eu tenho as velocidades. Aqui o que aconteceu? Houve perda de energia? Não houve perda de energia. Beleza, galera? Maravilha aí. O próximo. Choque inelástico. Nesse tipo de choque, a dissipação de energia é máxima. O coeficiente de restituição é nulo. E, após o choque, os corpos obrigatoriamente se juntam e se movem unidos com a mesma velocidade. Por isso que o coeficiente de restituição é nulo. Porque a velocidade relativa após o choque é zero. Eles estão grudados, né? Então, se você pegar zero e dividir por qualquer coisa, dá sempre zero. Lembre-se que de qualquer tipo de choque, a quantidade de movimento sempre se conserva. Então, lá no choque perfeitamente elástico, coeficiente de restituição igual a 1. Energia conservada, quantidade de movimento conservada. Choque inelástico, energia não se conserva. Eu tenho aqui a máxima dissipação de energia. Coeficiente de restituição igual a 0. Mas a quantidade de movimento ela é conservada também. Beleza, galera? Aqui o gráfico que expressa esse tipo de colisão, que é a colisão inelástica. Perceba que depois da colisão, o que eu tenho aqui?
eu tenho os corpos com a mesma velocidade, porque um está aglomerado com o outro, está junto com o outro, beleza? Estão juntos, estão compactos, estão sinônimo para juntos, estão juntinhos. Isso é diminutivo, tonto. Beleza? Temos aí o gráfico. Parcialmente elástico, que é esse parcialmente elástico pode ser chamado também de parcialmente inelástico, tá legal? São sinônimos. Nesse tipo de choque, o sistema é dissipativo, com a energia sendo parcialmente dissipada. O coeficiente de restrição será compreendido entre 0 e 1. Então, olha lá. A parcialmente elástica, a energia ela é dissipativa, a quantidade de movimento é conservativa, porque todos os tipos de choque há conservação da quantidade de movimento, só que o coeficiente de restrição ele é maior do que 0 e menor do que 1. Ele não é nem igual a 0, que seria um choque inelástico, e ele não é igual a 1, que seria um choque perfeitamente elástico. Aqui é parcialmente, tá legal? A energia é dissipada? Sim. Totalmente? Não. Parcialmente. Choque inelástico. Energia dissipada? Sim. Parcialmente? Não. Integralmente. No choque inelástico, a dissipação ela é máxima. Lembrando que é dissipação de energia, não de quantidade de movimento. Beleza? Tipo de gráfico. Perceba aqui que a velocidade relativa no início é diferente da velocidade relativa no final. Beleza, galera? Dica. Essa dica é importante, muito importante. Vamos ler lá? Em todo... Eita ferro. Eita ferro. Eita ferro, vamos mudar aqui. Pera lá que saiu aqui o bicho. Ô, João! Saiu o bicho aqui. Vamos procurar? Spring Morning? Pô, João, brincadeira, cara. O que aconteceu aí, cara? Ah, tá certo, tá certo. Passou um caminhão aí, pessoal, e levou o nosso fio embora. Beleza? Olha lá. No 3, 1, 2, 3, foi. Pô, João, brigadão. Depois dá uma xingada nesse caminhão aí, cara. É a segunda vez que acontece isso. Beleza, galera? O caminhão passou na rua, levou o nosso fio, fazer o quê? Mas aqui a área técnica resolve rapidinho. Beleza, galera? Então, continuando lá. Esse quadro é muito importante. Muito importante. Por que é muito importante, teacher? Porque ele vai fazer você lembrar das coisas. Olha só. Em todo choque perfeitamente elástico, se os corpos tiverem a mesma massa, eles trocam suas velocidades, galera. Olha que bacana isso aí. Então, olha o exemplo lá. Tenho dois corpos lá. O corpo R e o corpo S. Aqui eu pergunto, qual a velocidade relativa entre eles? 4. Né? A velocidade relativa entre eles é 4. Beleza? Durante o choque há a colisão. Depois do choque, o que acontece? Depois do choque, eles continuam, ó, trocando a velocidade. Perceba que aqui, ó, galera, eu tenho 8 e 12. Antes eu tinha 12 e 8. Trocou, deu certo. Aqui agora, eu tenho aqui, qual é a velocidade relativa de aproximação? É 20. Deixa eu só fazer um detalhe aqui que deu bugs. Aí, foi. Fualá. Aí. Então a velocidade relativa aqui é 4. Velocidade relativa aqui é 4. Velocidade relativa 20. Aqui a velocidade relativa é 20. Aqui a velocidade relativa 12. Aqui a velocidade relativa 12. Perceba que ela não mudou. A velocidade relativa não muda. Por quê? Tem a mesma massa. As velocidades elas serão trocadas. O segundo exemplo. O corpo bate com uma certa velocidade e volta com a mesma. Um corpo é solto numa certa altura, ele volta para a mesma altura. Aqui é legal. Tem um corpo, uma bolinha, batendo em 4 bolinhas. Eu vou sair uma bolinha e vão ficar 4 bolinhas. 2 bolinhas batendo em 4. Vão ficar 4 e vão sair 2. Isso aqui, pessoal, eu tenho aqui a expressão, né? Um pêndulo. Um pêndulo vai lá para frente, depois o pêndulo vai lá para trás. E ele vai. Perceba que uma faz uma. Se eu tivesse 2 em movimento, a transferência seria de 2. Ficou claro isso aí, galera? É bem simples. Se eles têm a mesma massa e o choque é perfeitamente elástico, a gente diz que eles trocam velocidade. Se é 3 com 5, 5 com 3. Se é 7 com 4, 4 com 7. Depois do choque, eles trocam as velocidades. Beleza, galera? Vamos continuar lá?
Tabela de colisões. Como que funciona essa tabela? É aquilo que a gente falou, só que, né, pontuado. Então, perfeitamente elástica, energia cinética se conserva, quantidade de movimento se conserva, coeficiente de restituição igual a 1. Parcialmente elástica, energia cinética, parcialmente se conserva, quantidade de movimento conserva integralmente, coeficiente de restituição entre 0 e 1. Inelástica, energia cinética, dissipa-se ao máximo, quantidade de movimento se conserva e coeficiente de restituição igual a 0. Lembrando então que em qualquer colisão aqui estudada, a quantidade de movimento ela se conserva, galera. Esse quadro é muito legal. Vamos dar um print? Print. Vamos para o próximo. Exercícios de fixação. Calcular em cada caso o que é pedido considerando Vx, velocidade antes do choque, V'x, velocidade depois do choque, Vy, velocidade antes do choque, Vy', velocidade depois do choque, e o E é o coeficiente de restituição. Então, vamos olhar para a figura e vamos calcular isso aí. Choque perfeitamente elástico. O E é igual a 1, perfeito? Se os dois corpos estão batendo, certo? Ele não me disse em relação à massa. Como que eu poderia fazer essa conta aqui? Olha só. Primeiro, que antes é igual a que depois. Lembra disso? Que antes é igual a que depois. O que eu tenho antes ali? Massa x vezes 5 menos, porque é sentido contrário, massa y vezes 10, certo? Isso é o que antes. O que depois? Professor, mas olha só, a gente não pode usar a ideia da choque perfeitamente elástico, mesma massa, eles trocam? Ah, claro, galera. Olha só. Aqui ele não me deu uma massa, então eu vou considerar essas massas iguais, certo? Então, se o x bateu no y, depois o x ficou com a velocidade do y, o y vai ficar com a velocidade que o x tinha, 5. Então, a velocidade linha do y é igual a 5 metros por segundo. Posso dizer que a velocidade x é igual à velocidade linha y. Tá certo? Beleza? É aquela ideia. Na colisão perfeitamente elástica, dois corpos com a mesma velocidade trocam. Dois corpos com a mesma massa trocam velocidade. Beleza? B. Calcular o coeficiente de restituição e especificar o tipo de choque. Ah, vamos tomar cuidado lá. Então, coeficiente de restituição, velocidade relativa depois, divididos pela velocidade relativa antes. Qual é a velocidade relativa antes? Ó, eles têm o mesmo sentido. Então, o de trás está se aproximando com o da frente. Com quanto que o de trás está se aproximando? Com 4, certo? Beleza? Segundo, depois, ó, o de trás está se afastando. O da frente está se afastando com o de trás. Com a velocidade 2. 0,5. Esse tipo de choque é parcialmente elástico. Professor, ainda não entendi como você está calculando essa velocidade relativa. Então vamos lá. Mesmo sentido, eu subtraio. Só isso. Sentido contrário, eu somo. Ah, maravilha. Vamos escrever isso aqui então. Velocidade relativa. Se é mesmo sentido, o que eu faço? Uma continha de menos. E se é sentido contrário? Sentido contrário, o que eu faço? Uma continha de mais, tá certo? Ah, professor, e se o valor é negativo? No coeficiente de restituição, você usa o módulo. Então, se você fez a conta e deu menos 7, você vai usar 7. Beleza? Então, velocidade relativa, a dica é mesmo sentido, subtrai. Sentido contrário, soma. Beleza? Vamos para o próximo lá. Choque parcialmente elástico com coeficiente de restituição 0,8. Calcule a velocidade depois do choque. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro, o E é igual a 0,8. Qual é a velocidade antes do choque? Antes do choque é 15. Por que é 15? Porque a parede, o anteparo está parado, né? Então, lembra lá que eu trouxe o Joãozinho aqui? Eu estava parado, ele estava andando. A velocidade relativa é a velocidade dele. Beleza? Velocidade depois é o que eu quero saber. Então, vai ficar
Coeficiente de restituição é velocidade depois sobre velocidade antes. Multiplicando isso aqui, eu obtenho o resultado. Tranquilo, né? Então vai ser 15 vezes 0,8, 10 vezes 0,8 dá 8, 5 vezes 0,8 dá 4. 15 vezes 0,8 dá 12 metros por segundo. Beleza, galera? Tudo bem? Belezinha? Fechou? Então eu usei aqui o princípio da velocidade relativa e o princípio da colisão. Parcialmente elástico. Vamos para o próximo. Choque parcialmente elástico. Olha só, aqui eu tenho o seguinte. Perceba que se eu pegar uma bolinha pequenininha, atacar em frente, né, atacar lá num busão, o busão não vai perder a velocidade dele. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então, qual é a velocidade antes? Velocidade relativa antes. 40 para cá, 60 para cá. Sentido contrário, eu somo. Beleza? Qual é a velocidade depois? Não tenho nem ideia. Vamos calcular o coeficiente de restituição. A partir dele, né, vai ficar 0,6 vai ser velocidade depois sobre velocidade antes. Portanto, velocidade depois é igual a 60 metros por segundo. Alright ou não alright? Tudo bem ou não? Deixa eu ver se eu fiz tudo certo aqui. Tudo certo. Velocidade antes e depois. Opa, acho que eu cometi algum errito aqui. Vamos dar uma olhadinha. Então, olha só. Então, o coeficiente de restrição, 0,6. Velocidade relativa antes do choque. Certo? Velocidade relativa antes do choque. Eu tenho 40 no sentido e 60. Eles se aproximam com 100 metros por segundo, certo? Velocidade relativa depois do choque. Ah, mas aqui eu esqueci de colocar o 40. Então vai ficar lá. 0,6 vai ser velocidade relativa depois. Opa, volta. Tá aqui, velocidade relativa depois do choque. Então vai ser 40 menos essa velocidade, o módulo disso aqui, sobre 100, certo? Então vai ficar 60 é igual, joga esse cara para cá, fica negativo, certo? Então 40 menos isso aqui, joga para cá, fica 20. Velocidade depois do choque ficou 20 metros por segundo. Tranquilício. Calcular o valor do coeficiente de restrição é especificar o tipo de choque. Aqui o tipo de choque, eu já sei que ele é inelástico. Inelástico. Certo? Inelástico. Beleza? Por que é inelástico? Porque o E é igual a zero, né? Depois da colisão, eles se juntaram. Então, o valor do coeficiente de restrição está aqui. E especificar o tipo de choque também está lá. Maravilha, já matei. Vamos embora. Agora vem um que a gente não falou. Ele quer saber o coeficiente de restituição a partir de altura. Tem que usar Torricelli. Dá uma olhada nessa equação aqui. 2G Hzão. Então isso aqui vai ser o meu antes. E aqui eu tenho V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2G Hzinho depois. Tá certo? Maravilha, maravilha, maravilha? Fazendo a conta aqui, antes, quem que é zero aqui? Velocidade final é zero. Depois, quem que é zero? A velocidade inicial é zero. Então vai ficar V vai ser raiz de 2GH. E aqui V vai ser raiz de 2GHzão, 2GHzinho, certo? Então, coeficiente de restituição vai ser a raiz de Hzinho por Hzão. Ah, professor, depois eu mostro para vocês como faz isso aí. Tá bom, galera? Então vai ser 4 sobre 16, certo? 2 sobre 4. Tem que tirar a raiz, né? 0,5. Maravilha, galera! Então, essa equação aqui a gente não passou, mas ela dá para a gente deduzir ela, certo? Estão me ligando de saco aqui no meio da aula. Beleza? Então, olha só. O que você precisa saber quando você estiver trabalhando com a tal da colisão lá?
você precisa conhecer o tipo de choque. Conhecer o tipo de choque, matou a pau, beleza? Parcialmente elástico, inelástico ou perfeitamente elástico. Essa equação que eu fiz aqui rapidamente é uma equação para você deduzir e chegar nessa fórmula aqui. Raiz de Hzinho por Hzão, né? Porque é depois divididos por antes. Lembra disso? Depois por antes? Então, depois por antes. Usei Torricelli aí para encontrar o meu coeficiente de restituição. Beleza, galera? Aqui tem mais um espaço, porque eu queria fazer essa dedução aqui dessa fórmula, tá? Eu fiz essa dedução aqui. Opa, aqui é Hzão, beleza? Cheguei lá no nosso amigo Torricelli e fim de papo, certo? Professor, eu fiquei com dúvida. Ficou com dúvida em qual? Vamos lá. Qual que você ficou com dúvida? Fiquei com dúvida na do caminhão. É que você falou lá que depois que a bola atingiu o caminhão não vai mudar a velocidade. E não vai mesmo, né? Imagina uma bolinha pequenininha atingindo um caminhão, certo? Esse caminhão vai mudar a velocidade? Vai mudar o sentido? Não. Por isso eu considerei a velocidade relativa antes é essa aqui. É 100 km por hora, certo? E a velocidade relativa depois? A velocidade relativa depois, eu não sei. A bola vai se afastar, certo? Então vão estar no mesmo sentido. Mesmo sentido, o que você faz lá? Mesmo sentido, você subtrai. Então, velocidade relativa depois vai ser 40 menos a velocidade que eu quero, certo? Fazendo lá o coeficiente de restituição, velocidade depois dividido por velocidade antes, fica igual a... Velocidade depois vai ser 40 menos esse V' x. Velocidade antes, 100. Isso aqui é igual a 0,6. Multiplica, dá 60, joga para cá, dá 20 e to make never close it. Certo? Maravilha, maravilha, maravilha? Então é isso, galera. Ah, por que deu negativo? Porque essa aqui é positiva, essa aqui é sentido contrário, ela é negativa. Certo? Então fica aí, galera. Fica a dica. A bolinha deu 20. Estudamos sobre colisão e fim de papo. Mais uma aulinha aí que nós conseguimos resolver. Vamos terminar nossa aulita com um som, né? Um sonzinho, porque ninguém é de ferro. Pra gente curtir e dar tchau. Falou, galera. Tchau e benção. Fique com Deus. Espero que você tenha gostado e cultive.